Deus, grandioso Senhor. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez na tua casa, te rendendo graças e louvores, sabendo, ó Deus, que o Senhor continua o mesmo Deus que foi no passado. O mesmo Deus que operou, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, que destruiu os inimigos, que abriu as portas, que curou as feridas, que salvou as vidas. O Senhor continua sendo esse mesmo Deus. Por isso nós queremos te pedir, em nome de Jesus, Pai, que o nosso coração esteja entregue a Ti, esteja sossegado em Ti. Que nós confiamos no Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças, e consigamos entregar a Ti todo o nosso ser. Amém. Que esta manhã seja uma manhã gloriosa, que consigamos ouvir a Tua voz, consigamos entender os Teus apelos e rogos, para que nós nos tornemos novas criaturas. Continue conosco, esteja agora com cada professor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos assistir agora o formativo mundial das missões. Informativo Mundial das Missões. Somos gratos. Siabonga, um jovem de Eswatini, precisava escolher uma universidade para estudar. Sua mãe sugeriu a Universidade Adventista Solusi, no Zimbábue, recomendada por um colega de trabalho. Sem muitas expectativas, ele aceitou a ideia e embarcou nessa nova jornada. Ao chegar, Siabonga ficou surpreso ao ver que os alunos iam à igreja aos sábados e não aos domingos, e que a oração fazia parte do cotidiano da universidade. Professores oravam antes das aulas, estudantes realizavam cultos diários, e até antes das refeições as pessoas oravam. Esse ambiente espiritual o tocou profundamente. Com o tempo, Siabonga começou a refletir sobre sua vida e sentiu tristeza pelos erros do passado. Ele já havia pensado em se batizar antes, mas sempre adiava a decisão. No entanto, agora não queria mais esperar. Siabonga ligou para seus pais e eles aprovaram sua decisão, apesar das diferenças doutrinárias. 2 meses após sua chegada à universidade, Siabonga desceu as águas do batismo na igreja de Solusi. A água estava fria, mas ele sentiu apenas o calor do perdão de Deus. Hoje ele estuda inglês e comunicação, sonhando em atuar em marketing ou jornalismo. Siabonga significa somos gratos, e ele realmente é grato por ter sido levado a um lugar que o aproximou de Deus. Em 2015, parte das nossas ofertas missionárias ajudaram a ampliar o refeitório da Universidade Solusi. Essa Universidade Adventista tem sido um farol do Evangelho na África, ajudando centenas de jovens como Siabonga. Continuemos sendo generosos, contribuindo mais uma vez com projetos missionários na África. Sejamos liberais. Nós ficamos muito felizes quando a gente ouve e vê o Senhor trabalhar através do pouco que a gente pode. Acho que todo mundo aqui já ouviu. Na igreja adventista eu nunca ouvi, não. Mas a gente ouvia na outra igreja falar assim que o pouco com Deus é o quê? Muito, é tudo. É muito, tudo. É isso mesmo. Então você não precisa ficar preocupado. Nossa, mas como que vai ser? Nós já estamos na 6ª lição. No 13º sábado,
a gente recolhe uma oferta especial. Mas, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu vou ter que dar assim o meu salário? Não. Você pode ir guardando. São 13 sábados que você pode ir guardando um pouquinho. Você já pode ir pensando, olha, faça um cofrinho, coloque ali, vai guardando. No 13º sábado nós vamos recolher. E como é bom a gente poder ver que o Senhor, Ele usa. A gente vê lá do outro lado do mundo, onde talvez eu ou você, a gente nunca vai conseguir ir. Mas o Evangelho chega através não só das orações, mas também através da nossa doação. Tá bom? Então agora nós vamos orar. Nós estamos hoje com o nosso pastor aqui. Ele veio aqui na igreja, estava de férias. Amém? Então hoje nós vamos aproveitar que o pastor está aqui, não é sempre, né? Porque ele tem um distrito inteiro para cuidar. Então nós vamos fazer uma escola sabatina geral. Ele vai passar a lição geral hoje, tá bom? E nós ficamos muito felizes por poder ouvir o nosso pastor, poder passar a lição para a gente. Amém? Mas olha só, não é porque ele vai passar que você vai sair daqui com dúvida. Todo sábado a gente fala, tem alguma dúvida, levanta a mão e pode perguntar. Ele não vai estar na sua sala, ele vai estar aqui na frente, mas ele pode e deve e quer responder qualquer dúvida que ficou durante essa semana. Amém? Amém. Nesse momento, então, nós vamos fazer um momento de oração, pedir para que o Espírito Santo nos ilumine, para que a gente compreenda mais a sua palavra. Vamos orar, então? Maravilhoso Deus, nós te exaltamos, te engrandecemos, porque nós temos a oportunidade de aprendermos da tua palavra. Temos a oportunidade de ouvir o Senhor falar conosco. E nós te pedimos nesse momento que o teu Espírito Santo continue atuando para que toda e qualquer dúvida seja sanada neste momento. E que para que a gente coloque em prática aquilo que a tua palavra tem para nós. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Estava com saudade de vocês. E nesse momento nós temos a oportunidade de crescermos juntos, né, espiritualmente, através da recapitulação da lição que nós estudamos durante a semana. No entanto, antes de iniciarmos a nossa recapitulação, permita-me dizer o seguinte, minha irmã já falando ali, hoje cada família vai levar um desse para casa. Isso aqui é muito importante, mas é muito importante mesmo. Primeiro, porque é um lembrete e uma ferramenta que vai te ajudar a renovar a sua assinatura da lição da Escola Sabatina. Eu sei, com base em experiência do trimestre anterior, que muita gente pensa assim, a gente mora do lado da associação. Então não compensa fazer a assinatura da lição, porque a gente vai ali na associação e pega a lição. No entanto, com base na experiência dos trimestres anteriores, tem gente dessa igreja que mora do lado da associação e fica sem lição. Verdade. Olha o privilégio de fazer a assinatura da lição da Escola Sabatina. Quando nós fazemos a assinatura, nós garantimos a lição. A lição do próximo trimestre já chegou. A minha lição do próximo trimestre já está lá em casa. Porque quando a gente faz a assinatura, chega com antecedência. Sem dizer que quem faz a assinatura paga menos. Paga menos. Então não existe nenhum tipo de vantagem em esperar, em contar com a sorte. Quando eu chegar lá na associação, vai ter a lição. Faça a assinatura, vai chegar no seu endereço, vai chegar com antecedência. Muitas pessoas me disseram assim, pastor, mas às vezes não chega. A Casa Comunicadora tem adotado uma filosofia já há algum tempo. Se por algum motivo a sua lição não chegou, você pode ligar que eles vão te enviar outra. E é simples, deu a lição número 9, a sua lição não chegou, alguma coisa aconteceu. Não espere acabar o trimestre. Deu a lição número 9, não chegou, pode ligar, que alguma coisa já aconteceu. Então eles já vão te enviar uma nova lição. Então faça a assinatura. Hoje cada família vai receber um desse aqui na saída, tá bem? Nós temos aqui o cartaz que será fixado no mural da igreja para
te lembrar, e nós vamos estar lembrando também no grupo da igreja para que você possa aproveitar e usufruir dessa bênção que é a lição da Escola Sabatina, chegando em casa de forma antecipada através da assinatura anual. Eu sei que nós já oramos para iniciar o nosso estudo da lição, mas vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos da forma como você está. Querido Deus, nós louvamos ao Senhor pelo grato privilégio de estar na Tua presença, de estar na companhia dos irmãos, dos amigos, e de agora termos um tempo específico destinado a tirarmos as nossas dúvidas, a compartilharmos as nossas impressões do estudo que nós tivemos no decorrer dessa semana. Amém. Que o Senhor possa abençoar esse momento e possa enriquecer espiritualmente cada um de nós. Nós pedimos confiando nos méritos de Jesus. Amém. A travessia do Mar Vermelho. Essa lição ela é uma lição muito especial, né? Já passei uma lição geral aqui esse trimestre. Falei por que é especial para mim a lição do livro de Êxodo. E a cada semana ela tem se mostrado ainda mais especial, né? É uma lição muito, muito boa. Da outra vez que eu passei a lição aqui geral, eu dei algumas dicas de como marcar sua lição, utilizando cores, né? Você utiliza aí umas 2 ou 3 cores diferentes para ficar mais fácil o momento da recapitulação e para você também ter mecanismos para aprofundar no estudo desses temas que aqui estão. A travessia do Mar Vermelho é o tema da lição dessa semana, que finalizou ontem. Mas finalizou ontem o estudo, né? Não a semana finaliza hoje, só para deixar claro. Mas esse tema, a travessia do Mar Vermelho, ele é um tema muito interessante porque é uma história, a travessia do Mar Vermelho é uma história muito conhecida até pelas crianças. Até alguns filmes produzidos por meios seculares remontam esse momento da travessia do Mar Vermelho. No entanto, há muitos críticos que dizem que na verdade o mar não abriu, na verdade pegou uma maré baixa, enfim, são narrativas que são feitas numa tentativa de desconstruir a veracidade do relato bíblico. No entanto, nós que cremos na palavra de Deus, nós sabemos que de fato o mar se abriu. O verso para memorizar está em Êxodo 14, versos 13 e 14, e diz assim, ó: Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo. Vamos dar uma paradinha aqui. Essa expressão de Moisés, não tenha medo, ela não é uma expressão que surgiu no vácuo. Ela não é uma expressão que surgiu do nada. Essa expressão de Moisés, não tenha medo, ela é fundamentada na experiência que o próprio Moisés e os próprios israelitas haviam vivenciado já no Egito. Então, esse povo que ali estava diante de uma situação extremamente desafiadora, porque eles tinham um mar adiante, o exército egípcio atrás, montanhas nas laterais, e agora, diante de uma situação daquela, o primeiro sentimento que um ser humano comum poderia ter era medo. Era medo. Como a gente vai para onde? Ali tem um exército querendo nos destruir, não existe saída para nós. O primeiro sentimento era o sentimento de medo. Medo. No entanto, Moisés fala: não tenho medo. Só que essa expressão de Moisés não surge do nada. Essa expressão, para que o povo não tivesse medo, na verdade era um momento, era uma maneira de Moisés chamar o povo a uma recordação do que Deus já havia feito por eles. Porque eles passaram por situações desafiadoras em que os egípcios sofreram com as pragas, mas eles não tiveram nenhum tipo de consequência, nenhum tipo de sofrimento com relação àquilo. E agora Moisés diz: não tenham medo. Então essa afirmação é fundamentada com base naquilo que eles haviam vivenciado, naquilo que eles viram. Aí Moisés continua dizendo: fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Deus já tinha dado livramento? Vários. Não, esse livramento. Não, desse tipo não. Esse ainda não. Eles tinham sido livrados da escravidão, Deus havia operado milagres, eles haviam presenciado os milagres, mas Moisés está fazendo uma referência ao livramento que o Senhor faria. Olha novamente, vou ler novamente. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará. Ou seja, Moisés estava falando de um livramento que estava no tempo futuro. Então a primeira afirmação de Moisés, não tenham medo, estava fundamentada no que o povo já havia visto no Egito. Agora,
as próximas afirmações de Moisés estavam fundamentadas na fé. Porque fé é crer naquilo que ainda não aconteceu. É crer no que não se pode ver. Então, Moisés ele faz uma afirmação fundamentada no que já haviam visto e uma outra afirmação com base na fé. E essa é a experiência do cristão. Até porque a nossa fé não se constrói no vácuo. A nossa fé ela é fundamentada porque nós, através da palavra de Deus, através do estudo da Bíblia, podemos ver aquilo que Deus já fez por nós. O povo de Israel está passando por essa experiência. E aí ele continua: porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Olha que afirmação poderosa. Moisés utiliza um verbo que expressa muito bem aquele momento do povo. O Senhor lutará, o verbo lutar. Porque tinha um exército atrás deles. Era uma situação de combate. E aquele povo era um povo que não tinha condições de enfrentar um exército daquele porte. Interessante, pastor, é que desculpa interromper o senhor, mas aqui demonstra que Moisés era diferenciado, né? Porque Moisés, ao mesmo tempo que ele fala essas palavras do povo, né? Deus fala: por que você está clamando a mim? Quer dizer, Moisés estava falando aquelas palavras para o povo, mas ao mesmo tempo ele estava falando com Deus, pedindo a Deus, né? O livramento. Ele também estava com medo, né? Mas ele demonstrou fé em Deus quando ele fala assim: olha, fiquem tranquilos que Deus vai livrar vocês. E ao mesmo tempo ele estava clamando. Por isso que Deus fala para ele assim: olha, por que você está clamando a mim? Né? Estende e faz a parte que já te cabe. Então, às vezes a gente tem a certeza que Deus vai agir, mas ao mesmo tempo a gente ainda continua com medo, né? Porque a gente não viu o futuro. E quando ele faz a atitude da fé dele, que é estender o cajado sobre o mar e o mar se abre, é concluído aquilo que estava já na mente dele, mas ao mesmo tempo ele estava com medo. Então é uma luta que Moisés estava tendo dentro do interior dele, e ao mesmo tempo demonstrava fé que Deus poderia livrar. Exatamente, olha que interessante. As grandes revoluções, os grandes movimentos que mudaram a história da humanidade, essas revoluções se constroem a partir da ideia de uma pessoa. Uma pessoa que, através do argumento, consegue levar as outras pessoas a comprar sua própria ideia, consegue levar outras pessoas a acreditar naquela filosofia, naquele ideal que está sendo falado. Nesse momento aqui é isso que está acontecendo. Em outros momentos na Bíblia isso acontece. Querem um momento que isso acontece? Quando Davi, um adolescente, chega e Golias está desafiando o exército de Deus vivo. Davi, ele é o único que acredita que eles podem vencer. Davi é o único que acredita. E ele começa a falar: nós podemos vencer. Deus é quem luta as nossas batalhas. Então Davi, ele vende essa ideia. Nesse momento aqui, o único que tem fé é Moisés. Moisés é o único que tem fé. O povo está desesperado. O povo só está vendo a dificuldade, só está vendo o mar, só está vendo o exército. Não está encontrando uma via de escape. Mas agora Moisés, como líder, cumpre a função de um líder. Moisés se levanta e diz: vocês nunca mais verão essas pessoas. Amém. Deus lutará por vocês. Vocês vão ver o que Deus fará por vocês hoje. Você vê que nem Moisés sabia o que ia acontecer, né? Mas a fé dele, ele tinha certeza que Deus ia livrar ele. E é isso que ele quis passar para o povo, ter essa mesma fé que ele. E isso fez total diferença. E aqui eu faço um pequeno parênteses, porque não adianta estudarmos os relatos bíblicos, não adianta estudarmos a lição da escola sabatina. Na verdade, a Bíblia é através da lição, né? É um estudo indutivo da palavra de Deus, direcionado. Não adianta estudar se não aplicarmos. Então aqui, cabe nós fazermos uma pausa para analisarmos o papel de um líder diante daqueles a quem ele lidera. Moisés acreditava em algo que Deus faria por ele, embora ele não soubesse ainda o que era, mas ele acreditava que Deus ia fazer algo por eles. E ele começou a dizer: Deus vai agir, Deus vai fazer isso, Deus vai nos livrar. Então, o papel da fé na figura do líder é fundamental para que as vitórias espirituais possam ocorrer. Do ponto de vista humano, que isso é muito parágrafo da parte introdutória ainda da nossa lição, diz assim: do ponto de vista humano, os filhos de Israel estavam em situação desesperadora e até mesmo impossível. Veja que a palavra impossível, ela é muito forte.
E diante de alguma circunstância, quando alguém nos diz que aquilo que nós queremos é impossível, muitas vezes nós entramos em desespero. Diante de uma enfermidade, quando o médico diz é impossível a cura, nós entramos em desespero. Então a palavra impossível era muito forte. E aqui, o autor da lição, pastor Dino Moscala, uma observação interessante é que quando ele fala aqui, é até mesmo impossível, 12 pontos. O que era impossível? Eles não podiam se salvar por si mesmo. Isso era impossível. Não havia salvação da parte deles, não havia como eles, como o ser humano e a falta de fé que eles vinham com eles de lá para cá, exceto Moisés, Arão, né, o grupo da família de Moisés, né, para eles ali não tinha saída. O que era impossível? A salvação por si. É isso. Outra coisa, eles estavam com, apesar da Bíblia falar que eles estavam com um exército, os israelitas tinham se organizado como um exército, né? Mas eles não tinham instrumentos de guerra. Os egípcios estavam com mais de 600 bigas, carros, soldados preparados, tal. Não tinha como o exército israelita, mesmo com muitos homens escravos e fortes, né? Vencer um exército egípcio, da forma como eles vinham para cima deles. Então, realmente, humanamente falando, era impossível os israelitas vencerem os egípcios ali naquele momento. Eles estavam organizados como um exército, não porque eles eram um exército, porque ser um exército é mais uma condição mental do que uma disposição física. Eles estavam organizados como um exército porque Moisés tinha sido treinado em estratégia militar pelo próprio Egito. Então, ao tirar o povo de lá, Moisés se organizou assim, mas eles não tinham mentalmente uma atitude de um exército. Eles estavam deprimidos, estavam fragilizados, então eles não tinham condição de enfrentar. Então, o que eu te disse que era humanamente impossível, de fato era impossível. Era impossível, o irmão Paulo colocou muito bem, ele que era impossível serem salvos por si mesmos. Eu até marquei de roxo essa parte, e embaixo eu marquei de roxo também o complemento. Teria que ser por um ato divino. Teria que ser por um ato divino. E agora, qual o paralelo que é feito aqui? É a nossa condição. Eu acho, a nossa condição. É a nossa condição. Quem de nós pode alcançar a salvação com seus próprios méritos? Vai conseguir vencer o pecado? Quem? Eu tentei, quando eu me batizei, eu tinha 10 anos. Eu tinha 10 anos, me batizei na igreja de Pinheiros, em São Paulo, morava na favela do Paraisópolis. Isso, não. O senhor está falando a respeito atrás do Mar Vermelho, esse casal que fez a transição do caráter aqui hoje. Naquele dia eu me batizei e disse assim, nunca mais eu vou pecar. Como? Como assim? Só que eu gostava tanto de bola, que naquele mesmo sábado da tarde, quando eu me percebi, eu estava no campo jogando futebol. E eu falei, deu errado. Não deu certo. E aí a gente vai aprendendo que a gente não consegue, né? Que a salvação é um ato divino. Que nós podemos nos apropriar pela fé. Né? O senhor sabia que eu tenho experiência, por exemplo, eu não queria me batizar, tendo feito 3 estudos, porque eu achava que eu tinha que ser perfeito. E tem muita gente que tem esse receio de se batizar, porque acha que a partir do batismo a pessoa precisa ser perfeitamente aos olhos humanos. E é assim que eu me sentia. Eu refutei 2, 3 vezes, fiz 3 estudos bíblicos lá no CPA 4. Por último, uma pessoa assim, que eu menos esperava, menos a pessoa mais simples, falou assim, rapaz, olha, batiza, rapaz, vai continuar e aí Deus vai... É em Cristo que está a salvação, a purificação dos seus pecados e tal. E a gente pensa que vai deixar de ser pecador. Não vamos nunca deixar de ser pecador, porque está na carne, não está na minha atitude, não está na minha ação. Né? Eu costumo dizer que não existe uma fórmula mágica na água do batismo. Né? Quando a pessoa entra na água para se batizar, ela entra pecadora. E quando ela sai pecadora. A diferença é que antes do batismo é um pecador sem advogado, depois do batismo é um pecador com advogado chamado Jesus Cristo. Então isso faz uma diferença muito grande. Então, esse ato divino, que seria o único meio pelo qual o povo poderia escapar daquela situação,
aponta para o ato divino que poderia modificar a situação da humanidade. Aponta para a cruz de Cristo. Né? Então, o livro de Êxodo tem muita conexão com a redenção. A redenção no Egito tem uma conexão muito grande com a redenção maior, que é a redenção do reino do pecado. Já na parte de domingo, nós temos aqui uma introdução já falando da noite da Páscoa. Esse tema é muito interessante. Eu até abordei no outro dia que eu passei a lição aqui também, porque a noite da Páscoa foi a noite de libertação para uns, mas foi a noite de juízo para outros. Você lembra, né? E o que fez a diferença? Os umbrais, o sangue, a confiança O no sangue, né? dos umbrais. O sangue. O sangue. É interessante que, eu já falei isso, mas eu vou falar de novo. Quando nós encaramos as 10 pragas como um mecanismo, um meio, uma ferramenta que Deus utilizou para libertar o povo, nós vamos encontrar problemas em encaixar algumas ideias. Na verdade, as pragas não foram enviadas, nós já estudamos aqui na lição, não foram enviadas com esse propósito, né? Deus não enviou as pragas com o propósito de libertar o povo. Deus estava prestes a tirar o povo do Egito, mas as pragas foram enviadas para tirar o Egito da mentalidade do povo. Foi o inverso. Isso aí perto de mim é extremamente perigoso, contando o meu grau de desastre. Peter Parker. De desastrado. Isso pode acontecer. Então, quando Deus envia as 9 primeiras pragas e o povo continua como escravos, se nós pensarmos que Deus enviou aquelas pragas para libertar o povo, nós começamos a ter dificuldade para entender de fato o que estava acontecendo ali, porque nós vamos pensar assim, Deus está tentando, mas Faraó é que está vencendo. Então parece que nós estamos limitando, que o poder de Deus está sendo limitado pela teimosia de um ser humano, que era Faraó. Então, de fato, não pode ter sido esse o propósito. Mas na 10ª praga, quando Deus anuncia a praga, Deus dá uma descrição detalhada dessa praga, dá orientações para que as pessoas não sofressem as consequências dessa praga. Então nós vemos ali um ato redentivo de Deus, porque de todas as 10 pragas, só uma praga teve o sangue do cordeiro, que é a 10ª. Então, se só a 10ª praga teve o sangue do cordeiro, foi por isso que o povo foi libertado na 10ª praga, porque não existe liberdade sem o sangue do cordeiro. Deus não poderia querer libertar o povo com água do livro se transformando em sangue. Não existe liberdade sem o sangue do cordeiro. Então nós estudamos aqui na lição que o propósito das 9 primeiras pragas era desmistificar a crença que o povo tinha em deuses que foram afetados por essas pragas, mas que de fato não eram deuses. Então, à medida que a praga ia surgindo, o povo ia vendo que aquele Deus que aquela praga atingia não era Deus. E aí, depois de desconstruir essa religiosidade falsa na mente de egípcios e israelitas, nós vemos no verso do Espírito de Profecia da lição de sexta-feira dessa semana, eu vou até antecipar e vou ler aqui, que os israelitas eles tinham essas crenças. Por quê? Que diz assim, os israelitas tinham pouco conhecimento de Deus. Eles eram o povo de Deus? Sim, mas tinham pouco conhecimento sobre esse Deus. E olha, eu posso até dizer que se nós estabelecermos um paralelo, é perigoso nos nossos dias. Tem muita gente hoje que diz ser povo de Deus e tem pouco conhecimento sobre Deus. Essa era a condição dos israelitas naquele momento. Ele diz assim, a sua fé nele ainda era bem pequena. O povo não tinha fé em Deus. E teriam ficado aterrorizados e desanimados. Não tinham armas nem costume de guerrear e estavam deprimidos por causa do longo período do cativeiro, além da responsabilidade que tinham com as mulheres e filhos e os filhos, ovelhas e gado. Ao guiá-lo pelo caminho do Mar Vermelho, o Senhor se revelou como um Deus de compaixão e de juízo. Então, esse povo tinha pouco conhecimento sobre Deus. No Patriarcas e Profeta, a serva do Senhor vai dizer que eles, em outras palavras, ela vai dizer que Deus para eles era como um ser lendário, que eles ouviam as histórias dos seus antepassados, mas nem sequer o sábado eles guardavam, eles não conheciam a verdade sobre o sábado, e era o povo de Deus. 430 anos de escravidão fez esse povo ficar distante de Deus e do conhecimento sobre ele e sobre a vontade do próprio Deus para a vida deles. Então, esse povo não tinha conhecimento. Então, as pragas foram necessárias para desconstruir a fé que eles haviam depositado nos deuses de
de madeira e de pedra do Egito. Na medida que cada praga vinha e atingia um Deus daquele, eles iam deixando de lado a crença naquele Deus. Embora que a rebeldia do povo foi tão grande, que já liberto, já ali diante do Monte Sinai, quando Moisés subiu para receber as tábuas da lei, eles se reconstruíram desses deuses. Aquele bezerro era um Deus que foi destruído durante as 10 pragas. Nós estudamos isso na lição da escola sabatina. Então o povo era rebelde, mas Deus destruiu essa crença que eles tinham nesses deuses. Agora, depois dessa crença destruída, Deus então anuncia a 10ª praga, institui a Páscoa. E o ponto central dessa ação, desse 10º ato de Deus ali no Egito, era que a única maneira de salvar os primogênitos era através do sangue do Cordeiro. Não tinha outra maneira. Imagine se você, o primogênito. Eu não sei quantos aqui são os primogênitos da sua casa. Quem que é? Eu não sou. Eu sou do meio. O meio é que mais sofre, acredito em mim. Mas se eu fosse o primogênito e eu estivesse vivendo nesse dia, olhando para as outras 9 pragas que Moisés dizia que Deus ia fazer, e Deus fez, quando fosse anunciado que o primogênito ia morrer se o cordeiro não fosse morto e o sangue fosse passado no portal, eu teria sido o primeiro a acordar naquele dia. Eu teria acordado meu pai e ia dizer assim para ele: o senhor não sai de casa antes de matar o cordeiro e pintar o portal. O senhor não sai de casa. Porque se ele não fizesse isso, game over. Já era. Eu vi até eu vi a irmã de ela era evangélica. Mas naquele contexto tinha que ser o homem, né? Aí eu vi o pastor falando, eu ouvi ele falando que na realidade teve algumas pessoas que fez a pergunta, mas por que o faraó então morreu e tal? Ele falou que supostamente ele não era o primeiro da família dele, senão ele teria morrido também. Como que é? Provavelmente ele teve uma irmã que nasceu antes. Então, porque fala assim que foi o primeiro a rasgar a madre. Então, ele provavelmente não era o primeiro, senão ele teria morrido. Só que existe uma outra explicação para essa situação. Muitas pessoas já indagaram: por que o faraó não morreu? Porque o herdeiro do trono, o faraó, era o herdeiro imediato, né? Então, por que o faraó não morreu? Vejam que aqui o faraó, nessa história, ele é a simbologia mais fiel de Satanás. E o Egito é a simbologia mais fiel do reino do pecado, tá? Das trevas. Tudo está acontecendo a partir dali. Faraó é a figura que desafia o poder de Deus. Então, Faraó, ele deveria experimentar a dor de ter desafiado o poder de Deus. Aqui não tem nada a ver com o pai de Faraó. Faraó é o que desafia. Então, aqui é a partir de Faraó. Faraó deveria sentir a dor de perder o filho. É a partir dali. Eu não sei, eu vou ser muito sincero com vocês, eu não sei se essa praga não atingiu mulheres, porque a praga se estendeu inclusive aos animais. Eu não sei. O que eu sei é que a palavra de Deus diz que eram os primogênitos, tá? Por isso que eu acredito que era a partir de Faraó. Era a partir de Faraó, tá? Mas a única coisa que poderia prover vida, que poderia prover o alívio do sofrimento, que poderia prover a ausência da dor pela perda de um primogênito, era o sangue do cordeiro. Não adiantava matar a galinha e passar o sangue da galinha. Não adiantava pegar o urucum que é vermelho, fazer uma tinta e passar na porta. Era o sangue do cordeiro. Porque não existe liberdade sem o sangue do cordeiro. A partir do momento que o cordeiro morre, que o sangue é colocado na porta, aquelas famílias, elas são abençoadas. O juízo acontece para quem não aceita o sangue do cordeiro, e os que aceitaram o sangue do cordeiro são inclusive libertos da sua escravidão do cativeiro egípcio. E é esse mesmo povo que presenciou tudo isso, que desfrutou dessa bênção, que começa a murmurar quando se encontra diante de outra dificuldade. O povo, historicamente, no relato bíblico, e se estende a nós, o ser humano tem extrema dificuldade de lembrar o que Deus já fez por nós. A gente esquece muito rápido, né, de tudo que aconteceu no passado, recente e a médio prazo também. Então, às vezes aconteceu uma coisa maravilhosa e a gente esquece. E eu acho que era a mesma coisa com o povo. E o povo também ali, eu acho que tinha uma letargia mental. Eles foram 430 anos servos, escravos,
pessoal não teve escola, esse pessoal não teve estudo, esse pessoal não teve nada, a maioria analfabeto, acreditavam nas crenças egípcias, né? Eram poucos os anciões que lembravam da história de José e tal, toda aquela cultura. Então esse povo estava muito atrapalhado, e aí eles precisavam passar por tudo isso aí para eles se culturarem de quem realmente era Deus. Isso mesmo. Agora vamos fazer uma pergunta que pode mexer um pouquinho com a nossa... Foi de fato o sangue daquele cordeiro que libertou o povo? Aquele cordeiro que morreu ali, aquele cordeirinho que o pai de família sacrificou, pegou o sangue, passou na porta, foi aquele sangue? O poder da liberdade estava naquele sangue? Não, foi de Deus. Foi de Deus. Não. Ou seja, aquilo ali era um ato de fé no sangue do verdadeiro cordeiro que um dia seria morto. Assim como o sacrifício diário que o povo fazia pela manhã, pela tarde, não era aquele sangue que perdoava o pecado das pessoas. Ali era um ato de fé no sangue do verdadeiro cordeiro que seria morto. Exatamente. Quase, eu acho que, não sei se foi mais de 2.000 anos ou 4.000 anos depois daquele evento, né? Aquele sangue, todo aquele cerimonialismo no templo, e lá quando já estavam instalando na Terra Prometida, até chegar Jesus, então tudo aquilo ali não valia nada. Até Deus fala isso, a trapa de imundícia. O que vai valer realmente é o sangue na cruz. Né? Deus fala assim, seus rituais, até uma hora que Deus fala para os profetas, né? Seus sábados, seus rituais, para mim não tem sentido nenhum. Deus estava querendo, como um professor, né, de uma forma didática, ensiná-los o que realmente iria acontecer lá na cruz. Exato. Então, aquilo ali era importante porque apontava para o que de fato faria diferença na vida do povo, né? O sangue do verdadeiro cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, né? Que diz assim, ó, os filhos primogênitos foram poupados da morte porque foram cobertos pelo sangue. Eles foram redimidos da morte, assim como todos os que estão sob o sangue de Cristo serão redimidos da perdição. Esse é o que realmente nos importa, o sangue de Cristo. Os israelitas deveriam sacrificar os animais, mas seus filhos deveriam ser resgatados. Então é uma espécie de compensação. Eu sacrifico um animal, mas em compensação meu filho não será sacrificado, né? Meu filho não será morto. Algum aporte até aqui? Algum comentário? Senão vamos dar sequência. Tem uma leve dúvida, não é total, porque essa parte aí da arqueologia, de estudo de história, eu não peguei muito aí. Mas assim, o faraó foi junto com os seus soldados, né, e atravessaram, eles tentaram passar pelo meio do mar. O faraó estava junto ou ele ficou lá esperando? Porque no filme mostra que o faraó não foi. Mas pelo que eu entendi, pela Bíblia, o faraó foi também. Então o faraó também é morto ali junto com os soldados. Os filmes apresentam umas ideias alegóricas. O faraó foi. A Bíblia diz que o exército, o faraó, seus cavaleiros, tudo pereceu ali, né? Ali foi o fim deles. Não sobrou nem Y nem X. Não ficou ninguém, né? Não ficou ali, de fato, ninguém. Algo interessante aconteceu na travessia do mar. Vocês lembram que nós temos aqui a descrição de uma coluna de nuvem e de uma coluna de fogo. Nesse momento da travessia, o que acontece? Interessante. De um lado, a nuvem é escuridão para os egípcios não chegarem perto do exército do povo de Deus, e do lado do povo de Deus é claridade, é iluminação para que eles fujam com mais rapidez, né? Exatamente. Poderes. Agora, o que era essas colunas? Eu acho que era o Espírito de Deus, era o próprio Cristo, o próprio anjo do Senhor, Deus mesmo, o próprio... Tem um estudo muito interessante, eu inclusive escrevi um artigo sobre a simbologia do Espírito Santo. O Espírito Santo, na Bíblia, ele não protagoniza. O Espírito Santo, ele se esconde atrás dos símbolos. O protagonista da Bíblia é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o protagonista. E muitos dizem que o Espírito Santo, ele começa a aparecer recém
naquele momento em que Pedro prega, 3.000 pessoas são convertidas, que há o dom de línguas, a manifestação massiva do Espírito Santo. Que o Espírito Santo, ele não apresenta fazendo coisas grandes antes, mas na verdade o Espírito Santo, ele está desde o primeiro momento da Bíblia, no primeiro verso do Espírito Santo. Já aparece, né? Nos primeiros versos da Bíblia. E o Espírito Santo, ele se esconde atrás dos símbolos. E o Espírito Santo, ele se esconde atrás do símbolo da nuvem, ele se esconde atrás do símbolo da fumaça. Isaías capítulo 6, quando Isaías tem a visão do trono de Deus, que aquele ambiente se enche de fumaça, e o contexto do capítulo apresenta essa fumaça como algo extremamente benéfico, algo bom. Vale a pena nós pararmos para analisar como a fumaça pode ser bom, né? Como a fumaça pode ser bom. O povo que lava roupa branquinha, coloca lá no varal, com aquele amaciante caro que fica cheiroso, a roupa fica bem cheirosinha, e que apodrece, né? A roupa também. O vizinho faz um fogo e vem a fumaça. Como a fumaça pode ser bom? Ou você que está andando de moto, e aí você está passando por um lugar meio escuro, você precisa abrir a sua viseira e seu olho enche de fumaça. Como a fumaça pode ser bom? Né? Mas ali é retratado como algo impressionante, que enche o lugar todo de fumaça. Então, na verdade, é a presença do Espírito Santo, né? É um símbolo do Espírito. Exato. Então, o Espírito, a fumaça é um símbolo do Espírito. A nuvem é um símbolo do Espírito. O fogo é um símbolo do Espírito, né? Por exemplo, quando a palavra diz que, quando Jesus diz, olha, aquele que vem, eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim, de quem não sou digno de atar as sandálias dos pés, ele é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? É interessante esse texto no original do grego, porque esse e é uma conjunção, e essa conjunção no grego, ela não é uma conjunção que liga duas palavras. A expressão traduzida de forma literal e correta não seria com o Espírito Santo e fogo, porque essa conjunção no grego se chama kai, e da forma como a frase é construída, muitas vezes essa conjunção kai, ela assume uma função diferente. Nesse caso, ela assume uma função diferente. É chamada de kai exegética, que significa que explica e não que soma. Ela explica o que foi dito e não soma o que foi dito. Então a tradução correta não seria Espírito Santo e fogo, seria Espírito Santo que é fogo. Fogo é um símbolo do Espírito Santo. Quando a gente vai ali na descrição de Êxodo 31:18, diz que a lei foi escrita pelo dedo de Deus. Eu durante minha vida inteira imaginei o dedo de Deus escrevendo a lei. Depois, quando eu fui fazer esse estudo que eu escrevi esse artigo, eu descobri que dedo de Deus é um título do Espírito Santo. Não é que o dedo de Deus escreveu, o Espírito Santo escreveu, né? O Espírito Santo escreveu, braço estendido, é um símbolo do Espírito Santo. Então aqui, nesse momento da travessia, nós vemos o Espírito Santo agindo como um protetor do povo de Deus, como um guia, porque o Espírito Santo é isso, o Espírito Santo é guia. Então o Espírito Santo, nesse momento, ele protege e guia, ele conduz o povo de Deus. Isso mostra que o povo de Deus não pode ir adiante sem o Espírito Santo. Não e pode. água também, porque Jesus falou para a mulher samaritana, não foi? Falou, quem crê em mim, como diz a Escritura Sagrada, rio de águas vivas fluirão sobre o seu ventre, não foi? Com água também. Exatamente, Fábio. É isso mesmo. Então, nós vemos a ação de Deus protegendo seu povo, conduzindo seu povo. Aliás, o povo de Deus não pode ser conduzido sem as três pessoas da divindade. Não pode. Nunca na história da humanidade o povo de Deus foi conduzido sem as três pessoas da divindade. E a história do povo de Israel, que é uma simbologia fiel da trajetória do povo de Deus em todo o período da história humana, até a terra prometida, que é a Canaã celestial, ela é um símbolo disso. Esse povo de Israel nunca foi conduzido sem as três pessoas da divindade. Nós temos os símbolos, coluna de nuvem, a nuvem e a coluna de fogo, que é o Espírito Santo. Nós temos o próprio Deus, o próprio Pai falando com Moisés, e onde se encontra a figura de Jesus? Paulo diz, né, em 1 Coríntios 10:3, se não me engano, que eles bebiam de uma rocha espiritual, e essa rocha os seguia, e essa rocha é Cristo. Então vamos imaginar a cena: durante 40 anos uma rocha, a nuvem
levantava e seguia. Quando a nuvem levantava e seguia, era uma orientação clara para o povo levantar o acampamento e mudar de lugar, continuar a viagem. Ou seja, o Espírito Santo estava guiando. O Pai estava ali. Depois da construção do tabernáculo, na manifestação da Shekinah, nós temos a presença do Pai ali também. Presença da glória de Deus ali. E Jesus era a rocha. O povo levantava o acampamento, a rocha também seguia. Isso aqui é fantástico. Pai, Filho e Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, fazer um parênteses aqui. Muitas pessoas têm questionado a divindade ou a personalidade do Espírito Santo. E têm querido atribuir ao Espírito Santo uma função de menor importância, ou dizer que o próprio Espírito Santo é Jesus Cristo, ou o próprio Pai em alguns casos. Eu conheço bem essa história. Porque tive na minha própria família pessoas que foram removidas por essas crenças da igreja. E eu estava na comissão que removeu. E a consequência de uma pessoa, a consequência na vida de uma pessoa que assume uma posição como essa é trágica. É trágica. E o inimigo quer que nós creiamos que o Espírito Santo é um ser de menor importância ou de que não existe um terceiro ser, porque justamente é o Espírito Santo que dá direcionamento na vida do cristão e da igreja. Então, quando eu tiro o Espírito Santo de cena, essa igreja está sem norte. A vida desse cristão perde o rumo. É a maneira dele minorar e neutralizar o poder de Deus sobre o seu povo. Então, se ele consegue fazer na cabeça, na mente das pessoas, o Espírito Santo não existe, que não sei o que, papai, aí ele arrasa, o inimigo arrasa. Então, a maneira de você fazer o exército enfraquecer, o exército adversário enfraquecer, é enfraquecer na mentalidade deles, na psique deles, que o poder deles é fraco. E a gente sabe que não é assim, que o Espírito Santo estava todo o tempo presente, e é o Espírito Santo que fazia as coisas, e a gente vê a presença do Espírito Santo em todos os momentos da história da igreja, inclusive na história do movimento adventista, porque não seria possível tudo aquilo acontecer em 1844, se realmente o Espírito Santo não estivesse ali. Se não fosse o poder e a força do Espírito Santo fazer as pessoas compreenderem na Bíblia, né, que era o poder de Deus agindo, que a profecia estava se cumprindo. Então hoje em dia também Satanás vai fazer da mesma forma. Ele vai fazer enfraquecer na mentalidade das pessoas que o Espírito Santo está aqui, que o poder dele é supremo, né, e neutralizar aí o poder da igreja, da pregação do Evangelho. Exatamente. Então veja a importância, né? O povo foi conduzido pelas 3 pessoas da divindade e não existe outra maneira de chegarmos a Canaã celestial sem as 3 pessoas da divindade. Não tem como, né? Não existe outra maneira. Quando os israelitas viram o exército de Faraó chegando, expressaram um sentimento que repetiriam outras vezes. Olha só o que eles disseram. Êxodo 14, verso 11. Será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá? Você, singular. O povo está dirigindo essas palavras a quem? A Moisés. Né? Aí eles continuam. Que você nos tirou de lá para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco tirando-nos do Egito? O que eu vejo aqui nessas palavras? Novamente Satanás falando através daquelas pessoas para roubar a fé, tirar a fé, desanimar. É isso aí. Mas olha só que interessante. Presta atenção. Quem tirou o povo do Egito? Foi Moisés ou foi Deus? Foi Deus. O povo sabia que tinha sido Moisés, que foi Deus ou não? Sabia. Então por que esse povo que sabia que Deus os tirou do Egito, que não foi Moisés que os tirou, por que esse mesmo povo convicto dessa situação, agora diz para Moisés que por que você nos tirou? Será que eles esqueceram que foi Deus? Não. Qual é a característica notável do povo nesse momento? O povo estava sem fé. Então preste atenção numa coisa. A falta de fé em Deus gera revolta contra o líder. Vou repetir. A falta de fé em Deus gera revolta contra o líder. Se você vê alguém revoltado com a associação, com o presidente da associação, com o pastor do distrito, com o ancião da igreja, o problema não é com o presidente, o problema não é
com o pastor, o problema não é com a construção da igreja, o problema é que essa pessoa não tem fé em Deus, perdeu a fé em Deus. A falta de fé em Deus gera revolta contra o líder. Por isso que o povo está revoltado contra Moisés. Não é porque eles acharam que Moisés tirou do Egito, eles sabiam que Deus tinha tirado eles do Egito, mas eles perderam a fé diante das circunstâncias, diante das dificuldades. E por que perderam a fé? Perderam a fé porque deixaram de olhar para aquilo que Deus havia feito. A nuvem estava ali, eles viram a nuvem. Exatamente. Pastor, na verdade, é o próprio Moisés, as lições me falando isso, Deus não apresentou como surtido, né? Sim. E é uma indicação muito forte mesmo, mas o ser humano, eu creio que nós, assim, tem pecado, né? A gente estava assim, falando aí que o povo esquece as maravilhas. É incrível que as coisas boas eu não esqueço mesmo, mas eu sempre eu tenho uma certa repulsa com essa história do vitimismo, do dramatismo da vida, e isso não leva a nada. Né? Sim. E aí, não, eu lembro que eu fui coitadinho, eu lembro que eu fui pobrecinho, eu lembro que eu fui sofredor, eu lembro que fica ali a vida martirizando, que eu não saio do lugar, ele não esquece. Tem gente que vive se afundando cada vez mais e morre na lama porque eu não esqueço. Isso se fala assim que eu me diga bem, né? Colocado. Então, assim, mais do que é bom, mais visível do que for, a maravilha que já está. Se esquece rápido, né? Pastor, E cabe com o próprio líder, como o senhor falou, que foi o tipo de Deus, né? Hein, pastor? É construção de narrativas, né? O inimigo é especialista em construir narrativas. E você pode perceber que todas as narrativas que vêm para desfazer a fé, para desfazer tudo, são narrativas que tremendamente vai finalizar com pensamentos e conclusões negativas. Sempre. Sempre. Sempre, sempre. Bom, meu tempo já deu. Eu vou finalizar com o seguinte. Nós temos aqui 4 princípios importantes para avançar pela fé. E esses princípios foram ditos ao povo, através de Moisés. Em Êxodo 14:13, ele disse para o povo: não tenham medo. O primeiro princípio: não devemos ter medo, porque nós sabemos quem está no comando da nossa vida. Não devemos ter medo. O segundo princípio é: fiquem firmes. Nós possamos nos apropriar desse princípio também. Aí Moisés diz assim: veja o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Moisés estava fazendo uma referência ao futuro pela fé, com base naquilo que eles já haviam vivenciado antes. Nós possamos passar também por essa experiência. O Senhor lutará por vocês. Eu creio. Você crê também? Amém. Sim, amém. Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nossa gratidão pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu Espírito possa agir na nossa mente, no nosso coração, que nós possamos nos submeter à vontade do Senhor, para que nós possamos cumprir o Teu desejo para a nossa vida. Nós possamos ser abençoados por Ti e ser bênção na vida das outras pessoas. Amém. Pedimos a Tua permanência conosco nos momentos que se seguirão e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Momento da gente refletir, né? Aqui fala assim, olha só. Vamos pensar, se você não fez isso ainda, pense na experiência dos hebreus. E como que você lida com os obstáculos que aparecem. Como que nós lidamos com o obstáculo que aparece? Será que a gente lida como os hebreus fez? Será que a gente se revolta? Será que a gente já fala algo para Deus? Ah, Deus esqueceu de mim. Eu estava ouvindo o pastor falar essa semana que a gente deve sempre lembrar daquele hino. Conta as bênçãos, uma a uma. Então você vai ver o tanto que Deus já fez. E muitas vezes a gente não tem isso de fazer isso, de contar, de lembrar, né? Isaías fala assim, olha,
Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Às vezes a gente se sente sem esperança, às vezes o mar está tão bravio, tem tanta coisa nos impedindo de prosseguir, e ao invés de a gente lembrar das bênçãos que Deus já fez, porque se Deus fez no passado, e muitas vezes a gente fala assim, o passado lembrando só da Bíblia, não, é o passado na nossa vida também. Quanto que Deus já fez na sua vida? Quanto que Ele já te deu? Quantos mares Ele já não abriu? De quantas coisas o Senhor já não protegeu? E muitas vezes nós nos esquecemos. Então nós temos que somente agradecer a Deus, contar as bênçãos. E nós somos bem orientados sobre isso. Eu não esqueço até brevemente do Rodrigo Silva. Quando lembra de algo no milho, duas das bênçãos. Isso. E eu tive um exemplo da minha prima, acho que não deve acontecer. Deveríamos fazer isso todo dia. Um exercício. Mas, pelo menos no pôr do sol do sábado, né? Eu aprendi com ela. A gente canta os louvores e no final a gente canta o encontro das bênçãos. Em cada estrofe, cada um lembra algumas, pelo menos, bênçãos. Vamos fazer isso. E é incrível que, claro que tem muitas bênçãos, na verdade, são muitas. Mas a gente acaba nem lembrando porque passou uma semana. Esse é um exercício muito especial e é isso que nos ajuda a manter a fé firme. Nesse momento nós vamos ouvir a Deise, amém? Louvando ao Senhor. Amém. esperança e a coragem, eu vou esperar.
aprender a confiar. Às vezes a gente ainda não aprendeu, né? Só para lembrar, eu estava dando uma olhada aqui dentro e vi uma coisa assim muito especial que eu ainda não tinha visto. A gente tem a lição para todas as idades. Tem aqueles irmãos que têm um pouco de dificuldade na leitura, talvez aí o óculos está um pouquinho fraco. A gente tem aqui, olha, letra gigante. E agora, eu estava lendo aqui, que a gente tem lição para os bebês, que é de 0 a 1 aninho. Então, aos pais que aí tiveram um bebezinho, a gente tem alguns aqui, ó, eu vi já algumas outras crianças, você também pode fazer para já começar a ensinar o seu filho desde quando ele nasceu. Aqui, ó, o nosso projeto Maná é dia 17 de agosto, que é a semana que vem. Por família, vocês vão levar um folder desse, que nós não temos para todos, mas é por família. Durante a semana, aqui dentro, você vai escolher a lição que você quer, vai marcar. E aqui, olha, você põe um nome, CPF, o seu endereço. Você pode trazer para a gente no sábado, que nós vamos fazer. Irmã, mas na minha casa é difícil chegar. Às vezes o correio não vai. Conversei com a irmã, não estou vendo ela aqui agora, a esposa do irmão Laelso, que é a tesoureira aqui da igreja, e ela disse que a gente pode... ela está aqui na frente, não acredito. Eu sempre olho ali e ela está aqui hoje. Ela está aqui, a irmã Benedita. Ela disse que pode ser no endereço dela, tá bom? E aí você tem a possibilidade de fazer no cartão, no boleto, pagar à vista. Essa assinatura é para o ano que vem. Você vai receber, assim como o pastor falou, alguns irmãos ainda não estavam aqui, você recebe com antecedência. Eu recebi 1 mês, quase 2 meses antes da lição. Você já fica sabendo o que é, você já começa a dar uma olhada e não tem perigo de ficar sem a lição. Porque às vezes na associação realmente você não encontra. Você espera chegar, cadê? Aí os meus filhos ficam sem lição, o meu adolescente, a minha criança, o meu jovem ficou sem a lição e agora eu faço o quê? Então vamos fazer a assinatura anual. Então, a gente vai entregar no final, um por família. Se vocês quiserem fazer, alguns já sabem fazer. Então, aqui, ó, a gente tem para você entrar na plataforma, tem como trazer, você tem como ligar, tem o call center e tem os céus também, tá? Pra gente fazer. Aqui tem céus? Tem, lá na associação. Na associação, se você quiser ir lá fazer também pode. Se não, irmã, não tem muito jeito, não sei mexer com isso. Traga pra gente, vem aqui, a gente ajuda, preenche, mas não fique sem fazer a sua assinatura. Amém? Vamos colocar em pé então, vamos orar para dar o término da nossa escola sabatina. Soberano Deus, obrigado, Senhor, por nos mostrar mais uma vez a tua soberania, o teu amor para conosco, e assim, Senhor, como o último louvor que a Deise cantou, nos ensine a confiar em Ti. Amém. Nos ensine, Senhor, a confiar na Tua providência, e de que não é do jeito que eu quero, não é na hora que eu quero, é conforme a Tua vontade, o Teu querer, o Teu amor e a Tua bondade para conosco. Amém. Nos ajude, Senhor, sempre a olharmos para frente e também, Senhor, a olharmos o nosso retrovisor e lembrar quantas bênçãos o Senhor já nos deu, quanto livramento, e somente de entregar o Teu Filho na cruz do Calvário por nós, já foi uma demonstração desse amor infinito. Nós te pedimos por Jesus que continue conosco, continue tocando os nossos corações e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nessa segunda hora de usar, Senhor, aquele que irá trazer a Tua palavra e continuar falando e tocando nos nossos corações. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém.